Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia nós estarmos aqui na casa do nosso Pai, para rendermos graças a Ele, para adorarmos a Ele e para bendizermos o santo nome do Senhor. Todas as vezes que nós estamos aqui, nós viemos entregar a nossa adoração a Deus, mas nós também somos tocados pelo Espírito Santo, nós também somos agraciados pela presença de Deus. É aqui na casa do Pai que nós encontramos renovo, que nós encontramos alegria para caminharmos, para darmos início a mais uma semana, né? Hoje é domingo. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Eu vim com o meu esboço para imprimir, mas a impressora não funcionou, vou ter que usar meu celular aqui. Mas, enfim. A aula de hoje, nós estamos na lição de número 12, que vai dizer o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Há quase 3 meses, nós estamos dedicados aqui na Escola Bíblica Dominical, no ensino acerca dos atributos de Deus. E foi muito bem já falado nas aulas anteriores, né? Quais são os atributos e o que é atributo. E atributo é o que Deus é o ser Deus. Quem é o nosso Deus? Então, quando nós questionamos quem é o nosso Deus, nós estamos falando acerca dos seus atributos. Deus, ele é perfeito, então ele só tem qualidades, ele só tem coisas boas a nos oferecer. Ele é um Deus grandioso, ele é um Deus soberano, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus imutável, ele é um Deus de amor. E alguma dessas qualidades dele, ele transferiu ao homem, outras não. E essas que nós iremos ver hoje são os atributos incomunicáveis de Deus. São os atributos que o Senhor não transferiu isso ao homem, diferente dos comunicáveis. Então, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus são atributos absolutos dele, ou seja, exclusivo do Senhor. Apenas a Jesus Cristo, né? Lá em Hebreus 1:3 vai falar isso, que o Jesus Cristo, o seu único Filho, é a expressão do seu ser, ou seja, apenas Jesus Cristo podia experimentar 100% dos atributos de Deus. Por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele foi o único, ele é a expressão do ser de Deus. Então esse ser, esse quem é Deus, nos leva a refletir o quanto o nosso Deus, ele é poderoso e ele é tremendo. E quanto mais nós conhecemos a esse Deus, irmãos, mais nós nos sentimos seguros nessa terra, mais nós nos sentimos abraçados, mais nós nos sentimos amados. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos o conhecer, porque os nossos olhos contemplam o quão grandioso ele é. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, ai, não fui muito com a cara dessa pessoa não, já viu isso? Tenho certeza que alguém aqui já falou isso em algum momento, misericórdia, mas nós somos humanos e falhos, né? Mas quando você passa a conhecer aquela pessoa, você fala assim, nossa, eu estava enganado. Nossa, essa pessoa é assim, ela é uma pessoa prestativa, ela é uma pessoa amorosa. E quando você começa a conhecer essa pessoa, você consegue enxergar ela com outros olhos. Você começa a passar a ver as coisas boas que essa pessoa tem. E com o nosso Deus não é diferente. Quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós nos rendemos a Ele, quanto mais nós estamos na presença dEle, mais nós conhecemos dEle, mais e mais nós temos o conhecimento do nosso Deus. E o mais importante, irmãos, não é apenas o conhecer, é você provar desse Deus grandioso que você serve, que você está com Ele. Então, nós estamos aqui nessa manhã, nós já estamos provando do quão grandioso Deus é. Ele nos sustentou até aqui. Até aqui Ele sabe exatamente do que você está precisando para chegar aqui nessa manhã. Quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto Deus nos guardou, o quanto Deus nos sustentou, tudo isso por amor a você, porque Ele te ama. O nosso Deus, ele é um Deus de amor. E o maior prazer dele é abençoar a humanidade, o maior prazer dele é abençoar a sua criatura. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, amém? Já foi lido o Salmo 139.
Eu até tinha separado aqui para me ler, mas eu queria ler pelo menos o primeiro versículo, que não foi lido a partir do versículo 2, que vai falar assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Deixa eu só virar aqui meu celular. Esse Salmo 139 foi escrito por Davi. Davi, ele estava passando por um momento de muita perseguição, de muita aflição. Os inimigos estavam atrás dele de forma assim, ferrenha, queria a todo custo pegar Davi, queria a todo custo acabar com a vida de Davi. Todos sabem da história de Davi, sabe o quanto ele foi perseguido. E Davi se viu numa situação que ele falou assim: eu estou sendo injustiçado, o que eu fiz para esse povo? E Davi começa a fazer uma oração de lamentação, que é o Salmo 139. O contexto desse salmo, ele é muito jurídico, ou seja, ele coloca Deus como juiz. Davi quer dizer para Deus através desse salmo: Senhor, o Senhor é o meu juiz, é o Senhor quem sabe todas as coisas. Senhor, faz alguma coisa em meu favor. Davi estava ali, engrandecendo a Deus pelo que Ele é. Davi tinha passado por experiências com Deus. Davi não estava falando acerca de Deus aqui, falando com Deus e sobre Deus, por algo que ele tinha lido, por textos que ele tinha lido, por atores, escritores, livros que ele tinha lido, não. Mas por experiências que ele tinha passado com Deus. Davi provou do quão grandioso ele era. E os versículos de 1 até os versículos de número 8, Davi vai falar acerca da onisciência de Deus. O que é onisciência? O que é onisciência? A onisciência, ela surge da junção de dois termos. Omni, que quer dizer tudo ou toda, e Siri, que quer dizer saber, né? Então, o Deus onisciente é aquele Deus que tem o conhecimento de todas as coisas, que tem o saber de todas as coisas. Nada está encoberto diante do Senhor. Tudo que tem nessa terra foi diante de um decreto de Deus. Então, Ele sabe de todas as coisas. Tudo que acontece nas nossas vidas é mediante um decreto de Deus. Ele sabe exatamente tudo que se passa em nós. Então Davi estava lhe dizendo: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. O verbo sondar, quando nós vamos lá na origem dele, no hebraico, ele está relacionado a peneira. E quando você peneira alguma coisa, você está lidando com os pormenores que tem ali naquelas substâncias, né? Então, Davi estava dizendo para Deus: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Então, sondar vem da palavra, significa... deixa eu olhar aqui. Sondar significa... eu quero ler aqui para vocês exatamente o que eu anotei. Examinar, penetrar os pensamentos, penetrar nos motivos, nos sentimentos, na mente e no coração de uma pessoa. Deus examina toda a nossa atividade mental. Tudo é de conhecimento de Deus. Ou seja, sondar vem de examinar. O nosso coração é um livro aberto para o Senhor. Você pode tentar esconder de várias pessoas os seus sentimentos, mas de Deus nada é escondido. Você pode esconder a sua raiva, o seu rancor, o seu medo. Você pode tentar esconder as suas decepções. Você pode tentar esconder das pessoas o quão você se sente pequeno neste mundo. O quanto talvez você se sente desprezível nesse mundo. Mas diante do Senhor nada é encoberto. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele nos conhece no íntimo e no profundo. Irmãos, isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que nos conhece tanto. Porque muitas vezes a gente vai falar algo para uma pessoa e a pessoa ela não compreende o que você está falando. Ela não entende os sentimentos que você está passando.
E você fica frustrado porque você é ali incompreensível no momento por uma pessoa. Mas quando nós falamos com o nosso Deus, até uma lágrima que cai dos nossos olhos, basta para Deus entender o que Ele sabe a nosso respeito. Uma lágrima fala muito para o nosso Deus, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sabe exatamente o que está passando dentro de nós. E glória a Deus por isso. Davi falou isso: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor sabe que eu não fiz nada, o Senhor sabe as intenções do meu coração. E eu acho lindo quando Davi continua aqui falando: sabes quando me assento e quando me levanto. Sabe o que Davi estava querendo dizer ali? Que até a rotina dele Deus conhecia. Irmãos, até a sua rotina Deus conhece. Deus sabe quando você não pode de fato vir à igreja, mas Deus sabe quando você está usando de desculpas para não vir à igreja. Deus sabe de fato quando você não pode exercer algum trabalho na igreja, mas Deus sabe de fato quando você usa de desculpas para não exercer algum trabalho na igreja. Nada é encoberto diante do nosso Deus. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, toda a sabedoria vem de Deus. Esses dias eu estava lendo uma reportagem acerca de uma medicação que Israel está ali, já fez alguns estudos, né? Já está numa fase bem avançada contra o Covid. E de 10 pacientes graves, os 10 responderam muito bem ao tratamento e saíram do estado de gravidade e se recuperaram. Então, estão ali, os cientistas, a medicina está muito empenhada em buscar alguma medicação para a cura do Covid. Mas quem que pode dar isso para eles? Apenas Deus. Toda sabedoria vem do alto. Toda sabedoria vem de Deus, é tudo dele. Nós somos humanos limitados, a nossa capacidade vem de Deus. É por isso que quando nós nos sentimos pequenos, quando nós nos sentimos quando nós nos sentimos incapazes de fazer algo, nós devemos buscar em Deus essa capacidade, porque é Ele que faz por nós. Nós aqui, enquanto pastores, a gente sempre ouve um irmão ou outro falar, quando o pastor coloca numa liderança e tudo mais, fala assim: pastor, eu me sinto tão incapaz para isso. Não, pastor, eu não dou conta disso não, me coloca em outro lugar. Não, pastor, eu não sirvo para fazer tal coisa não. Irmãos, a sua capacidade vem de Deus, toda sabedoria vem de Deus. É Ele que faz por você. Eu e você somos limitados, mas o nosso Deus não. Toda a sabedoria da ciência, todo entendimento, todo conhecimento é apenas o nosso Deus. E Davi estava ali professando isso. Na sua oração de lamentação, era uma oração de lamentação. Ele estava pedindo por socorro. Deus, me ajuda, porque eu sei que é o Senhor quem conhece todas as coisas. Tudo está diante do Senhor. As nossas necessidades são conhecidas por Deus. Lá em Mateus 6, no versículo 8 ou 9, se eu não me engano, quando Jesus estava ali no sermão, conhecido como Sermão da Montanha, porque ele estava ali no monte, anunciando as boas novas, e aí ele fala acerca da oração. E uma das coisas que ele fala é: não sejam como os pagãos, repetindo palavras. Não é pelo muito falar que vocês vão ser ouvidos. Aí lá no versículo 8 ele vai falar assim, ó: mas o Pai de vocês, o nosso Pai, Ele sabe exatamente do que cada um de vocês precisa. E antes mesmo de vocês pedirem, Ele já sabe. Então, antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Deus sabe exatamente do que nós estamos necessitados. E mais ainda, Deus conhece os seus sonhos. Irmãos, como é bom sonhar diante de Deus. Porque os sonhos, as pessoas que deixam de sonhar, elas deixam de viver. Nós precisamos sonhar, nós precisamos almejar coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, não há limitação para Ele. O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus tremendo.
E Ele é conhecedor de todas as coisas. Sabe, irmãos, até mesmo as nossas lutas, até mesmo os nossos fracassos, até mesmo quando você faz alguma coisa que não dá certo, que você começa alguma coisa que não dá certo, tudo é de conhecimento de Deus e Ele permite todas as coisas. Tudo isso para gerar crescimento em nós, para aumentar a nossa fé. E muitas vezes quando nós estamos passando por uma situação difícil, por uma situação constrangedora, por uma situação que você pensa que não vai dar conta, geralmente o que nós falamos para Deus? Senhor, por que eu estou passando isso? Por quê? Nós usamos muito essa expressão, por quê? Essa expressão, por quê, quando nós questionamos a Deus, quando nós interrogamos a Deus, sabe o que nós estamos falando de forma indireta para Deus? Senhor, eu não confio no Senhor. Eu não confio que eu tenho que passar por isso. Nós estamos questionando a onisciência de Deus, o saber de todas as coisas. Meu irmão, a partir de hoje, até mesmo as suas lutas e as suas dificuldades, peça para o Senhor te dar discernimento de qual é o propósito dEle. Comece a usar a expressão para quê. A expressão para quê, ela está falando qual é a finalidade, qual que é o propósito, qual que é o objetivo. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. A palavra do Senhor, em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo coopera para o propósito de Deus se realizar nas nossas vidas. As nossas aparentes perdas, os nossos aparentes fracassos. Muitas vezes, talvez a gente, eu estudo tanto para um concurso e eu não passo em concurso nenhum. Irmão, não chegou o momento de você passar nesse concurso. Eu abro uma empresa, não dá certo, eu abro outra empresa, não dá certo, a minha empresa não está indo bem. Irmãos, alguma coisa Deus está querendo te mostrar diante disso. Algo de maior Deus tem diante disso. Então, muitas vezes, os nossos planos podem não coincidir com os planos de Deus. Por quê? Porque nós estamos querendo andar segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. Pois bem, o Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas. Então, Ele sabe exatamente o que você está passando para o seu crescimento. E quando nós conhecemos isso, irmãos, quando nós temos a consciência, quando nós aprendemos que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, nós começamos a olhar para o problema de forma diferente. Nós começamos a lidar com o problema de forma diferente. Talvez é um relacionamento seu que não está indo muito bem. Mas o que precisa ser feito para esse relacionamento ser amadurecido, para esse relacionamento se dar bem? O que é que precisa ser feito? Será que o problema está em mim ou na pessoa? Busque em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe também o que se passa na mente dessa outra pessoa. Então, irmãos, uma coisa também nós devemos ter como ciência: Deus, Ele é sabedor de tudo. Então, tudo o que se passa na nossa mente, Deus sabe. A palavra do Senhor vai dizer que um dia todos nós estaremos diante do Senhor em um tribunal, para prestarmos conta até mesmo das nossas falas e ações. Todos nós seremos recompensados ou seremos condenados pelaquilo que falamos. E antes de nós falarmos, o que acontece? Está aqui na nossa mente. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós somos falhos, nós somos humanos e nós herdamos uma herança pecaminosa. Então, nós temos sim o hábito de às vezes pensar alguma coisa ruim. Nós temos o hábito de pensar tanto a respeito de alguma outra pessoa quanto a respeito de nós mesmos. Mas nós precisamos ter cuidados quando esses maus pensamentos vêm à nossa mente. Nós precisamos repreender. Nós precisamos falar com Deus: Senhor, tira esse pensamento de mim. Tira esse pensamento que não provém do Senhor de mim. Para que a nossa fala não seja comandada pela nossa mente,
e que as nossas ações não sejam comandadas, porque eu sou aquilo que eu penso, então eu faço aquilo que eu penso. Então se eu penso, eu vou sair da igreja, sabe, porque estou sem paciência para esses irmãos, eu fui na igreja hoje, ninguém falou comigo, ninguém me deu um oi, sabe esses pormenores que às vezes querem nos tirar da presença de Deus? É aquele negócio, você tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que repreender esse tipo de pensamento. Porque um pensamento pequeno leva a um outro um pouco maior, que leva a um outro a um pouco maior. Quando é fé, você não tem igreja nenhuma que te cabe. Porque tudo você coloca defeito. Isso começa lá na sua mente. Você começa a avaliar. Você começa a olhar muito para as coisas terrenas. E você esquece de olhar apenas para o único e verdadeiro Deus. Aquele que sabe, conhece a sua vida. Eu amo esse Salmo 139. Lá na frente, Davi vai falar: o Senhor, de uma forma tão maravilhosa e tão assombrosa, o Senhor me formaste. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor tinha toda a minha vida escrita no seu livro. Sabe, irmãos, eu amo esse salmo. É um salmo que eu tenho prazer de ler. É tanto, não é só eu, né? A maioria de nós cristãos, nós temos esse salmo, nós temos prazer de ler esse salmo. É tanto que esse salmo ele é considerado a coroa dos salmos, porque é um salmo muito querido por todos nós cristãos. Justamente porque a gente consegue ver a grandeza de Deus, o quanto Ele é soberano na nossa vida, o quanto Ele tem a autoridade sobre nós, sobre a sua criatura. Ele é um Deus sabedor de todas as coisas, porque foi Ele quem determinou tudo. Tudo foi decretado por Ele. Amém? Glória a Deus. O Senhor, então, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. Aqui no versículo de número 5, Davi vai falar: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou seja, Davi ficava surpreendido com a grandeza de Deus. Será que nós temos tido essa mesma sensibilidade de Davi? De ficarmos surpreendidos pela grandeza de Deus? Será que nós temos olhado para a nossa vida e temos visto quanto Deus tem feito por nós? Quanto nós paramos para analisar até onde nós chegamos? A grandeza de Deus em nossas vidas? Será aonde Deus te colocou, o serviço que você está, o que você tem desenvolvido, o que você tem fazido? Será que você tem essa percepção que tudo vem de Deus? Tudo é dele, é por ele, é para ele? Será que nós temos tido essa consciência de que o Senhor ele é sabedor de todas as coisas? Eu fico assim às vezes triste, irmãos. Durante todo esse trimestre nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, como foi falado. E eu queria ver essa igreja de fato lotada. É claro que com todas as restrições que nós estamos passando. E não só a nossa, mas todas as outras assembleias de Deus. Sabe por quê? Porque isso diz respeito ao quanto de importância nós estamos dando em conhecer o nosso Deus. Ao quanto de Deus nós estamos buscando. O quanto importância nós estamos dando? Ficar em casa, dormindo, fazendo alguma coisa? Ou não, eu vou acordar e vou à casa do Senhor para conhecer um pouco mais do meu Deus. Porque quanto mais eu conheço de Deus, irmãos, mais eu firmo os meus pés na rocha. Porque a minha vida é firmada, a minha vida, quando eu digo a nossa vida, ela é firmada em Cristo Jesus. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo no conhecer a Deus, de estar na presença de Deus, mais isso prova o quanto eu amo, o quanto eu quero estar mais e mais perto do Senhor. Pois bem, fiz várias anotações aqui, mas eu não tive como imprimir. A palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus 4:3, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. E isso aqui fala justamente da onisciência de Deus.
de que Ele é sabedor de todas as coisas. Nós vamos então para o tópico de número 2, a onipresença de Deus. Davi sabia que Deus ele estava em todos os lugares. Davi sabia que Deus, eu até tinha pegado uma pilha ali para mim fazer um exemplo aqui. Mas, por exemplo, eu vou pegar esse potinho aqui. Eu estou aqui envolvendo tudo isso aqui com a minha mão. Apesar da minha mão ser um pouco pequena para esse vidrinho, mas eu estou envolvendo, esse vidrinho está todo envolto com a minha mão. É assim a presença de Deus neste mundo. Todo mundo, todo o universo está coberto pela presença de Deus. Ele está em todos os lugares. Não há limitação geográfica para Deus. Deus não está gerido pelo tempo ou pelo espaço. Ele é Deus. O Espírito dele está sobre toda a terra. E sabe o que eu acho mais lindo, irmãos? Que apesar de ser um Deus tão grande, apesar de ser um Deus que ele está em todos os lugares, apesar de ser um Deus tão soberano, ele habita em mim e em você. Isso é poderoso, irmãos. Isso é grandioso. Quando eu penso que Deus habita em mim, eu sendo falha, eu sendo pecador, eu sendo tão pequeno, é a mais linda das suas obras, somos nós. Nós somos as pupilas dos olhos de Deus. A pupila que está mais guardado aqui, ó. Ele nos ama, ele nos guarda, ele nos protege. Nós nos sentimos seguros pelas mãos de Deus. Nós nos sentimos abraçados pela presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Tem um hino que fala isso, né, da Eliane Fernandes. É a presença que faz toda a diferença. Você quer prosperar? Tenha a presença de Deus. Você quer ter vitória? Busque a presença de Deus. Você quer alcançar coisas grandes? Busque a presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. E isso é grandioso. E Davi vai falar isso. Davi vai falar, é isso bem aqui, ó. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, sabe o que Davi estava falando? E Davi fala assim também, se eu for no céu, lá tu estás. Se eu for no Sheol, lá tu estás. Ou seja, eu posso ir em todos os lugares deste mundo, que o Senhor está presente em todas elas. Eu posso ir no mais alto, eu posso ir no mais profundo, eu posso ir no escuro, eu posso ir no claro. Que o Senhor, Ele me vê em todo o tempo. O Senhor, Ele me conhece e me vê. E isso é maravilhoso. Saber que o Senhor, Ele está presente conosco em todos os lugares. É por isso que a bênção do Senhor, Ele não está limitada a um lugar. Ele está limitado a nós. A bênção de Deus é sobre nós, independente do lugar aonde nós estamos. Porque Ele habita em nós. E nós somos criaturas do Senhor. Nós somos feituras do Senhor. E Ele tem prazer sim em estar em nós. Irmãos, quando nós entendemos os atributos de Deus, quando nós estudamos acerca dos atributos de Deus, uma das coisas que nós temos que entender e ter como mente é que o Senhor tinha como objetivo se revelar a nós, porque tudo aquilo que nós sabemos acerca de Deus é o que Ele se revela a nós. Nós somos limitados à sua revelação, é para um propósito, de estarmos em comunhão com Ele, de nos relacionarmos com Ele. Deus, Ele se importa com o nosso relacionamento com Ele. É por isso que Ele se revela de uma forma tão grandiosa, porque se você tem relacionamento com Deus, você não deixa qualquer coisa tirar o seu foco de Deus. Porque o seu foco maior tem que ser o céu. Aonde se encontrar, voltar para casa. De onde nós saímos, lá é o nosso verdadeiro lar. Então, relacionamento de Deus, atributos fala de relacionamento. Ele quer se revelar a nós para nós buscarmos cada dia mais, para nós nos relacionarmos mais. E quando eu estava aqui preparando essa aula, eu estava pensando que eu moro longe dos meus pais, né, 400 quilômetros. Todas as vezes que eu vou na casa dos meus pais,
é uma alegria muito grande, né? Tanto da parte deles quanto da nossa parte, rever a família, estar ali juntos. Então é sempre uma alegria. E da mesma forma é com o nosso Deus. Quando nós nos achegamos na presença do nosso Pai, quando nós nos achegamos na presença de Deus, Ele fica tão feliz, Ele fica tão alegre, porque o maior prazer dEle é estar conosco, o maior prazer dEle é ouvir a nossa voz. A gente pode ver que todo mundo aqui tem uma voz diferente, tem um DNA diferente, porque nós somos únicos diante do Senhor. A oração do pastor não substitui a minha oração diante de Deus. A oração da senhora Alessandra não substitui a minha oração diante de Deus. Nós somos únicos para Deus. E nós somos importantes e Ele tem esse prazer de relacionar conosco. Então o Senhor, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Quando Deus falou com Jonas acerca da sua missão, Jonas quis fugir da presença do Senhor. Jonas falou para o Senhor, eu não vou fazer isso. E Jonas entra num barco e quando ele é lançado no mar, fala que ele viveu por 3 dias dentro da entranhas de um grande peixe, né? Um grande peixe abocanhou ali Jonas. Qual é o ser humano que podia ver Jonas ali dentro da barriga daquele peixe? Né? Como dentro das entranhas daquele grande peixe? Ninguém. Apenas Deus pôde ver. Apenas Deus. Então, Deus, Ele está em todos os lugares. Ele é conhecedor de tudo, Ele vê tudo. Então, por mais que eu tente fugir da presença do Senhor, eu posso ir para qualquer lugar, mas eu não fujo da presença dEle, porque Ele está em todos os lugares. Ele está comigo em todo o tempo, sabe? E nós podemos nos sentir protegidos, porque às vezes nós vamos fazer alguma coisa, ou nós vamos em algum lugar, nós às vezes temos receios, nós temos medos, e nós nos sentimos seguros porque nós sabemos que a presença de Deus é real em nós. Nos sentimos abraçados porque a presença de Deus é real em nós. E é justamente o que Davi queria passar naquela oração para Deus. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está presente em todas as coisas, em todos os lugares. O Senhor é onisciente e onipresente. Então não tenho porquê eu me sentir medo, não tenho porquê eu ficar fugindo, porque é o Senhor que faz por mim. É o Senhor que é o meu juiz, é o Senhor que é o meu libertador, é o Senhor que me cerca de todos os lados, é Ele que me cerca. Então, Davi estava falando, eu me sinto abraçado pelo Senhor, eu me sinto protegido pelo Senhor, eu me sinto seguro no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós vamos ali então para o tópico de número 3, que vai falar sobre a onipotência de Deus, a onipotência do nosso Deus. Onipotência, aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26, vai falar: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Não há tarefa que seja difícil para Deus. Difícil, impossível, não dá. Difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso. São palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de Deus, mas do nosso. Quantas vezes você já falou, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Senhor, isso é impossível para mim. Mas, irmãos, nós precisamos entender, nesta manhã, que o nosso Deus, além dele ser onisciente, onipresente, ele é onipotente. Todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Tudo foi criado pela sua palavra, pela autoridade da sua palavra. Todas as coisas, o universo, foi criado pelo poder da sua palavra. Então ele tem o domínio sobre tudo que ele cria. Ele é poderoso para fazer morto ressuscitar. Não existe enfermidade que ele não pode curar. Ele é poderoso para fechar a boca dos leões. Ele é poderoso para acalmar o mar quando está agitado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos.
E muitas vezes nós olhamos para situações adversas que nós estamos passando e nós ficamos apavorados. Essa pandemia é um grande exemplo disso. Quantas vezes você ficou apavorado, seja pela própria doença, pelo medo de contrair o vírus e ter a doença, ou seja pelas questões financeiras, né, toda essa bagunça na economia que virou. Quantas vezes você não se sentiu assim, com medo? Mas o Senhor está falando para nós nesta manhã: meus filhos, fiquem tranquilos. Eu tenho o poder sobre todas as coisas. Nada saiu do meu domínio, nada saiu do meu controle, nada está alento aos meus olhos. Eu estou vendo tudo, eu estou contemplando tudo. Sabe, irmãos, eu fico vendo essa questão toda política que está tendo, né, no mundo, não é só aqui no nosso Brasil, no mundo, né? Potências políticas querendo conquistar o mundo, querendo ter o domínio do mundo. Mas lá no Salmo 2 vai falar que Deus olha para isso e fica rindo. Sabe por que ele ri? Porque as pessoas que estão lá no poder, que não são tementes a Ele, além de quererem enfrentar este Deus, eles não têm noção do quão poderoso Deus é. Eles não têm noção de que tudo está no controle de Deus, que tudo está sobre o domínio de Deus. Então, irmãos, fica tranquilo. O nosso Deus, Ele é poderoso. O que você hoje está precisando para Deus agir? Qual é algo impossível para você hoje? Fale para Deus. Fale para Deus: Senhor, essa causa que é impossível para mim. Mas eu sei que para o Senhor não há impossível. Eu sei que para o Senhor não há nada difícil. Lá em Jeremias vai falar isso: não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não há nada difícil para o nosso Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele transforma a água em vinho. E é assim que Deus faz. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de maravilhas. E Ele tem provado isso até nos nossos dias. Mas toda a sua Escritura vai nos mostrar o quanto Ele é poderoso. Todas as vezes que nós lemos alguma passagem da Bíblia, nós podemos contemplar a grandiosidade e o poder que é o nosso Deus. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque maior é o nosso Deus do que aquele que está no mundo. Maior é Ele em seu favor do que o que está no mundo. Ele é poderoso para tirar essa tristeza do seu coração. Ele é poderoso para curar essa enfermidade física na sua vida. Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe por causa de você. Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por tudo isso. Nós estamos à sombra do Onipotente. Sabe quando Davi fala, lá no Salmo de 91, lá o Salmo de 91 vai falar isso, que nós estamos à sombra do Onipotente. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aquele que está à sombra do Onipotente descansa, porque nós sabemos que em Deus Ele é poderoso e nós podemos todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele é maravilhoso. E eu quero encerrar aqui, então, a minha participação, te levando a refletir acerca dos atributos de Deus. O quanto você tem buscado mais o Senhor? O quanto você tem buscado a conhecer mais o nosso Deus? Nós vimos aqui nessa manhã hoje que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Ainda que os inimigos estejam todos ao nosso derredor, maior é o nosso Deus porque Ele nos protege. Maior é o nosso Deus porque Ele é o nosso juiz. Maior é o nosso Deus porque Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, né? Quando Deus, Ele se revela ali a Abraão e Ele faz uma promessa para Abraão aos 99 anos. Ele fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus é poderoso para fazer a estéril dar filho.
Irmãos, não há nada difícil para o nosso Deus. Coloque este problema hoje. Essa situação que você está achando difícil demais. Essa situação que tem entristecido o seu coração. Coloque isso diante do Senhor. Porque o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar sabedoria. Ele sabe exatamente o que você precisa passar. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o que ele falou para Saul? Ele falou, não, eu já enfrentei o urso e o leão. Talvez a primeira vez que ele olhou aquele urso ou aquele leão, ele falou, e agora? Quem que vai me ajudar? Eu não tenho nenhuma arma aqui, eu não tenho ninguém aqui perto de mim. E ele olhou para os céus. A palavra de Deus não fala, né? Eu estou apenas conjecturando aqui. Provavelmente ele deve ter olhado para os céus e ter falado, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Me dê estratégia, me dê força para eu vencer esse urso e esse leão. Então talvez as suas pequenas lutas de agora, Deus está te preparando para coisas maiores futuramente. Deus está te dando estratégia e sabedoria para você conquistar coisas muito maiores lá na frente. Porque Ele é sabedor de todas as coisas. E Ele é poderoso. Se Ele te permite passar por uma situação, Ele tem o poder de fazer você sair dessa situação. Porque é Ele que está no comando, é Ele que está na direção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que Rose, você consegue cantar aquele hino ali embaixo? Sonda-me, Senhor. Eu queria que você, enquanto a Rose estivesse louvando a Deus com esse hino, que você refletisse acerca dos atributos de Deus. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus soberano. Então, irmãos, você está seguro nos braços do Pai. O Senhor é o seu Criador. O Senhor sabe de tudo sobre você. E sabe exatamente aquilo que você precisa passar para que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Amém? Conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como trigo no deserto, ou como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eita aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da
possa ser a nossa oração diária, pedindo ao Senhor para sondar os nossos corações e nos transformar conforme a vontade dEle, para que a cada dia mais nós possamos ser cheios do Espírito Santo dEle, que a glória dEle reflita sobre nós nessa terra. Amém, irmãos? Você foi chamado para ser sal e luz nessa terra. Você é um portador do Evangelho. Você foi escolhido por Deus para ser um portador da glória dEle nessa terra. Amém? Glória a Deus.